Eu tava esperando a Belinda, mas acho melhor começar, senão a gente vai ficando cada vez com menos tempo, vai apertando, né, o horário. Então hoje eu vou dar uma aula sobre família e violência. Então primeiro eu queria esclarecer o seguinte, assim, eu não sou um especialista no tema da violência, né, mas eu acho, eu tenho... Parou de... Não. Mas assim, acho que como todo mundo aqui no curso, situações no atendimento aqui do serviço de família, algumas situações trazem a questão da violência e a gente vai pensando em como lidar com ela e como atender, né? Então eu pensei numa aula assim, que tem um momento que acho que talvez seja até um pouco didático, no sentido de trazer algumas questões importantes sobre o tema da violência, né, que até quando eu fui fazendo essa síntese, né, e depois eu tenho os textos aqui, quem quiser xerocar ou ter acesso, eu acho interessante porque assim, dá um panorama geral do que é, de como abordar questões de violência, teorias diversas ou ideias diversas do que vão falando sobre isso, por exemplo, sobre a personalidade do abusador, e que talvez sirva para quando a gente está atendendo um caso, pensar dentro desse panorama como é aquela questão singular daquele caso, né, e como lidar com aquela questão da violência. Talvez entre vocês tenham pessoas que no cotidiano do trabalho lidem com isso com muito mais frequência do que a gente lida aqui na USP, embora aqui cheguem muitos casos de casais que têm essa questão, né, da violência presente na relação deles, né. Então, conto até com a colaboração de vocês, né, até talvez em termos de ações legais que têm que ser tomadas frente a casos de violência. Quem quiser contribuir, a minha aula é sempre um convite a um diálogo, muito mais do que uma aula onde eu tenho o saber, o conhecimento, e vocês vão só ouvir, né? Eu sempre gosto dessa parceria. Aqui, né? Então, até na verdade, no outro curso que a gente fez, eu fiz esse recorte e achei legal repetir para esse curso, né? Eu peguei os casos que todo mundo apresentou até aqui e fiz uma leitura, claro que é a minha leitura, né? Uma leitura subjetiva, é um recorte, talvez qualquer um de vocês que hoje sentasse e fizesse essa leitura dos casos, iria fazer um outro recorte do que aparece na violência nos casos, né? Eu dei uma lida rápida, alguns casos mais rápidos, outros com mais cuidados, e fui chamando a atenção de coisas que foram aparecendo. Então, por exemplo, o primeiro caso tinha aquela situação do estupro do gato, né? Não sei se vocês lembram, né? Da escola, e que depois teve... Aquela criança tinha vivido um abandono de criança, tinha sido abandonada pelos pais, né? Então uma situação de abandono de crianças. Né? Tinha um caso que aparecia uma violência doméstica, acho que o filho tinha empurrado a mãe contra a parede, acho que era um caso que estava sendo atendido num CAPES, que tinha um quadro psicótico, esquizofrênico, que era aquele caso que ele era muito grudado com a mãe, né? Que também, se pensar, a fusão, né, e tanto a separação pode ser situações muito violentas, né, ou gerar muita violência. Teve o caso daquela criança, né, que era o tempo inteiro examinada no hospital, que a mãe conseguia que fizesse. Então vi isso como uma situação de uma violência enorme, né, com aquela criança que de alguma forma também era capturada, e eu pus entre aspas, né, pela doença da mãe, né. Por isso que eu estou falando, é uma leitura minha, né? Talvez cada um de vocês fosse fazer esse recorte, teria escrito isso de uma outra forma, né? Aparece também violência física devido ao alcoolismo ou doença mental, internação psiquiátrica, né? Que também pode ser visto como uma violência, né? Na questão dos direitos, né? Violência nas visitas domiciliares, acho que a gente teve várias discussões sobre como que é essa visita e como ela pode ser muito violenta, né? No sentido de ser invasivo para a família. Por outro lado, tem uma função e é importante fazer, né, mas pensando isso. Não inclusão de criança com deficiência auditiva em escola pública, né, um caso que apareceu, que tinha essa questão da deficiência. Veja, eu não estou em nenhum momento fazendo esse recorte, achando que quem atendeu os casos não se defrontou, não levou isso em conta. Eu só estou tentando chamar a atenção como o tema da violência é transversal a todo o curso. Se a gente for pensar em todas as aulas, a gente de alguma forma passou por ele, né, e discutimos alguma questão desse tipo. Acabei de começar, Belinda. Eu estou fazendo um recorte como eu fiz no outro curso, das situações de violência que vão aparecendo nos casos que foram trazidos, para mostrar como uma questão transversal aqui no curso. Dá uma olhada, depois eu sigo. Imagina.
estava explicando que é um recorte que eu fiz, né, que talvez qualquer outra pessoa que fosse fazer essa leitura, releitura dos casos, faria um outro recorte pensando na questão da violência, né. Aí continua, né, a segregação dos estrangeiros, né, naquela questão dos alunos bolivianos, marginalização, estigmatização e discriminação do adolescente que cometeu ato infracional, né, que é por um crime por tráfico de drogas, que como é adolescente vira um ato infracional. Aquele caso que tinha a família ficava muito fechada em casa, né, porque o mundo é visto como um violento que força a família a se fechar em casa, né, então uma violência como que está afetando a família, né. Violências institucionais também, suicídio, né, que pode ter um aspecto violento também, né, tanto para quem comete como para a família do suicida, abuso sexual, vulnerabilidades sociais as mais diversas, né, que apareceram aqui o tempo todo aqui no curso. E também, eu estava pensando, foi o caso da Oriana que me fez pensar isso, né, semana passada, conflitos nas equipes de trabalho, que também pode gerar muitas situações de violência, né, por outro lado também pode favorecer um diálogo, mas também pode trazer muita situação de violência. Então é um recorte que eu fiz e isso, claro, é minha leitura, em nenhum momento tem uma crítica de que quem passou por isso não se atentou, que era uma questão violenta ou lidou, são situações que se impõem e que vão atravessando a gente, né? Isso que eu usei dessa forma. Aí eu pensei em fazer uma sequência que é assim, eu usei um texto de um livro que eu comprei quando eu fui para a Espanha, que são desses autores, Testor, Castillo e Da Vinci. Depois quem quiser eu tenho acesso. Eu acho que ele faz uma grande revisão de vários temas da violência, e eu às vezes tenho um pé atrás assim, dessas coisas que falam, o perfil do abusador é desse tipo, não sei o quê, mas eu achei interessante quando eu fui lendo, que me deu, eu já falei isso antes, mas estou repetindo, né, que ele me dá um panorama de situações da violência como um todo e como são vistas por vários autores, né. Eu fiz uma síntese, eu não fui apontando às vezes que é autor que fala tal coisa, que eu achei que ia ficar muito chato também, depois quem quiser eu tenho acesso ao texto, mas eu acho importante que talvez assim vá situando a gente dentro assim, bom, quando eu recebo um caso de violência, tem tudo isso que está sendo falado, e daí pensar cada violência como uma questão singular naquela situação. Mas acho interessante esse retrospecto, talvez fique um pouco longo, mas é interessante, né? Então eles começam falando, né, que a violência contra as mulheres é um atentado contra os direitos humanos. Aí eu retomo até a aula da Vera, né, que falava da questão dos direitos humanos, e qualquer direito humano que não é garantido é uma violência, né? Então também tem esse vértice, né, nessa aula. E aí essa violência contra as mulheres, isso acaba impedindo, né, de alcançar os objetivos de igualdade e desenvolvimento da pessoa em liberdade. Então a violência familiar é um problema social e necessita, para sua abordagem, de uma concepção multidisciplinar, né? Então tem um aspecto que a sociedade masculinizada tem que ter um aspecto na sociedade, né, do masculino e do patriarcal que é muito valorizado. O poder e o domínio são vistos como valores positivos. Com isso, fundamentam estruturas de desigualdades, né? A agressão é um meio para obtê-los, né, obter o poder e o domínio. Mostrar também o poder e o domínio ou defender o poder e o domínio, né? E aí, atualmente, há uma maior sensibilidade social a esta questão e um aumento do número de denúncias. Isso é um texto da Espanha. Eu não sei se no Brasil tem, mas eu pensei também na questão dos avanços que tem no Brasil, até a lei na Maria da Penha, né, que é uma forma de proteger as mulheres e que é muito usada, né? Eu não sei se é através dessa lei também tem situações que as mulheres batem a panela, né, para mostrar que tem um abusador na casa de alguém, né? Isso eu vi uma vez. Não tem isso? Usam apito, né? Acho que é apito, né, panela. Elas chegam na casa onde tem um abusador, fazendo um apitaço, né, para chamar a atenção. Está acontecendo. É. Então tem essas definições também, que eu acho que talvez seja importante para a gente pensar o que é o ato violento, né? Todo atentado à integridade física e psíquica do indivíduo, acompanhado por um sentimento de coação e perigo.
O abuso é o aproveitamento por parte de uma pessoa de outra, né? Se aproveita de outra que está em situação de vulnerabilidade, né? Então é uma relação de poder também, né? Porque você tem mais poder que o outro. A relação do abuso acaba então sendo toda conduta que por ação ou omissão causa dano físico, sexual, econômico ou psicológico a outro membro da família. E a negligente, que é muito frequente, né, nas relações familiares, ela pode aparecer nas relações de casal, como abuso psicológico e abuso físico, né, que pode gerar violência física. E a coação psicológica, sem lesões físicas, pode resultar mais incapacitante e nociva do que as agressões físicas para o funcionamento da mulher, né, da mental da mulher. Então, pensar que às vezes não é só a coação física, né, o abuso físico, que causa um dano. Também a coação psicológica acaba sendo muito nociva, né? Até no serviço, agora a gente está supervisionando um caso, a Débora tem acompanhado, que acho que aparece bem essa questão, né? Como é intenso isso e como pode fazer muito mal para a mulher que está sendo submetida a isso, né? E um outro dado que assim, a violência doméstica não se dá unicamente em mulheres dependentes com pouca formação ou baixo nível social, né? Ela atravessa todas as classes. Jovens universitários ou mulheres de classe média e alta também são objetos desse tipo de agressões, né? Um dado importante é que talvez as mulheres de classe média e alta têm mais recursos para pedir ajuda ou têm mais informações e conseguem, então, talvez sofrer menos tempo a violência, né? Essa autora, eu não sei se é autor ou autor, né? Echeburruá propõe que talvez tenha nos níveis sociais mais baixos a mais violência física e nos níveis mais altos mais violência psicológica, né? Acho que é uma coisa para pensar, eu não tenho certeza se é assim, mas acho uma equação aí interessante, até para a gente observando. Por isso que eu acho talvez importante esses dados, para a gente talvez ir pensando na prática como se dá isso, né? Na prática de cada um, se isso vai se confirmando mesmo, né? Aí já entra um pouco na questão da violência familiar contra as crianças também, né, ou como afeta as crianças, né? Então tem uma questão que atrás de cada mulher maltratada há uma criança também maltratada, né? Ou porque ela também é vítima da violência física, ou porque ela presencia uma violência física ou emocional na mãe e vai ter um efeito sobre ela, né? De alguma forma, né? Então os efeitos são, as crianças ficam temerosas, ansiosas e sentindo-se culpadas, né? Aí tem gente que fala que a criança pode desenvolver um quadro que chama de vigilância gelada, né? Que ela fica num estado de alerta angustiante e imóvel, dirigida ao mundo externo, como se a criança investigasse o ambiente para detectar um perigo potencial ou por descobrir, e assim antecipar a intenção do outro, né? Então ele fica... a criança fica... Eu acho bem explicado, né? Mas acho que ela fica assim... angustiada e paralisada, né? E fica investigando o ambiente, porque a qualquer momento tem um potencial de mal que pode acontecer contra ela, né? Então imagina você viver com esse quadro durante um período da vida, por mais curto que seja ou mais longo, o trauma, a consequência que vai ter do ponto de vista psíquico e emocional, né? Quer falar no... Está funcionando? Não, porque eu achei interessante essa questão da vigilância gelada, eu não conhecia esse termo, mas me lembrou estudos que falam sobre crianças, filhos de alcoolistas, né? E que descrevem esse estado de uma constante ansiedade e uma falta de confiança sobre como o pai, em geral, ou eventualmente a mãe, vai chegar em casa, porque não há uma certa confiança que as crianças desenvolvem, né, no curso das relações com os pais, de uma certa previsibilidade de como o pai vai ser. A todo dia ele pode vir diferente, horas amorosos, horas violentos. E a criança desenvolve esse estado contínuo de ansiedade, né? Porque nunca sabe como o pai vai chegar, né? Então me lembra também isso. E acho que é um dado interessante para pensar em situações de alcoolismo, né? E aí, em contraponto a esse quadro, tem descrições de que crianças que desenvolvem um outro tipo de estado, né? Que ficam com uma certa
falta de reserva. Então ela, vamos dizer assim, é criança que chega num ambiente e rapidamente interage, chamando a atenção também como que vai interagir tão rápido com uma pessoa estranha. Então é o oposto, né? Um quadro a criança fica imóvel e num outro ela acaba se expondo, né? Vamos dizer assim, é uma boa palavra essa, né? Então, e aí isso pode revelar uma profunda distorção que há na relação com os pais, né? Que ele estabeleceu com os pais, porque ele não sabe muito os limites, né? Ele acaba perdendo os limites, né? Tem alguma... É que assim, ao meu ver, essa segunda criança é muito mais, se a gente fosse classificar em doença ou não, muito mais doente do que a primeira, né? Porque talvez. A primeira vai um casulo e ela acaba defendendo, sim, tem uma percepção mais externa daquilo que lhe agride ou não. E a segunda perpassa, né? Então, a nível de um borderline, se a gente fosse... talvez a primeira criança pode passar despercebida para os outros, né? Num certo sentido. Isso que eu acho interessante, né, nesses dados, assim, o caso que vamos ver se dá tempo, né, de eu contar, estou com medo da aula dar muito extensa, mas vou tentar, que é um caso que tem uma questão da violência. Eu acho que o menino está muito mais nesse segundo quadro, porque ele manifestava, vocês vão ver, ele tinha uma coisa assim de se manifestar, de se impor e não ter muito limite, mas que eu acho que isso possibilitou ele ser ajudado, né? Eu acho que isso foi uma forma que deu acesso a ele... A ele ser cuidado, a ele ser cuidado, ter voz do que... ter ouvidos para o que estava acontecendo para ele. Né? Coisa que é o primeiro, talvez não. Talvez não teria. Não, e que talvez seja a função, né? Porque ele busca em outras pessoas fora do ambiente doméstico esse cuidado que está ameaçado em casa, né? Fala no microfone. Eu acho que é o seguinte, eu tenho feito um estudo sobre violência verbal e tenho lido algumas coisas da Patricia Evans, que é uma psicoterapeuta americana, e ela fala que a violência verbal, ela deixa a pessoa num estado enlouquecedor, que ela chama de crazy making, porque a pessoa... Crazy making. Que a pessoa não sabe por onde ela sai, e a verbalização tem várias formas de se manifestar, né? Então ela dá uma série de formas, é um livro todo, mas e que a criança fica sem, quer dizer, no caso da criança, ela fica sem um referencial. Quando vai chegar, como vai chegar, o que vai acontecer, como eu me preparo. Se eu me preparo também não vai adiantar nada, né? Eu fico sem recursos. Então, eu acho que isso é muito interessante. Posso seguir ou alguém quer fazer? Então, aí tem uma questão assim, né, que... alguns estudos que falam sobre como que seria o abusador, né? E aí eu acho muito interessante porque tem assim, talvez você pensar, tem definições assim, norte, sul, leste, oeste, algumas contraditórias, outras se completando, para frente até tem uma fala um pouco sobre isso, né? Mas eu acho interessante trazer esses dados, mesmo que contraditórios, alguns talvez com uma visão mais psiquiátrica. Eu diria que talvez a gente tem que pensar também o abusador dentro de um contexto, até voltando naquela outra questão que aparecia, né, do mundo patriarcal, né, então que isso também pode estar influenciando na forma como aquele abusador age, né, porque ele está dentro de uma sociedade onde é esse a mensagem, né, do poder masculino. Então acho muito complicado falar, é só por um aspecto psíquico interno do abusador que ele vai ser assim, mas em todo, essa é uma questão que eu tenho com esses dados, mas eu acho que é importante trazer, né. Então que o abusador pode ter um egocentrismo, poder e controle, né? Ou pode ser uma personalidade antissocial, né, desenvolvida no contexto do abuso infantil, de problemas econômicos, de humilhações, de castigos físicos sistemáticos ou ruptura familiar. Tem uma questão que homens que presenciaram violência entre os pais têm um risco maior de serem violentos. Pais que batem, abandonam
ou abusam sexualmente dos seus filhos não conheceram uma experiência de apego suficientemente boa com seus pais. Né? E daí eu que usei esse termo, né, que seria talvez uma compulsão à repetição, porque de alguma forma é como se esses abusadores, né, eles repetem conscientemente o que conhecem, independentemente dos resultados ou das consequências que tenham produzido. Né? Quer dizer, ele vai repetir o abuso, mesmo ele tendo sofrido com isso, que é o resultado e a consequência do abuso é um sofrimento, a dor, mas tem uma compulsão a repetir, que talvez não seja muito consciente, e acaba abusando de outra pessoa, né? Sem se dar conta que está fazendo o mesmo efeito. Né? Acho que são coisas aí, não sei se alguém quer comentar, acho que faz. Como no microfone. O meu questionamento, inclusive, ao ler esse livro, se homens passaram por violência, por que eles vão repetir e por que eles não, percebendo que eles sofreram na infância, eles repensam como eles vão agir? Né? É uma ótima questão. Então, é essa ideia da compulsão, né? Mas, eu não sei se explica, eu não sei se só isso explica. Entendeu? Se eu fui abusado, por que eu tenho que me tornar um abusador? Tudo bem, se ele continua no mesmo padrão, mas eu acho que também há a possibilidade dele querer mudar o padrão, que é um crescimento. Não, podem comentar, e se depois a gente chegar... Esse tema continua ainda, mas... Eu acho um tema polêmico, mas acho importante trazer. Não, é que eu não sei se você vai chegar lá, não é? Assim, na questão da transmissão do trauma, né? Nos estudos todos de transmissão. Tem uma hora que fala um pouco disso. Não com tanto, não vou me deter muito, mas tem uma questão que pensa na questão transgeracional também. Isso é. Né? Porque muitos estudos têm mostrado como a questão da transmissão do trauma entre as gerações, não é? E eles também têm usado, de maneira geral, esse termo da compulsão à repetição para dizer de alguma coisa que vai se repetindo de uma geração a outra, justamente por esse aspecto que você está trazendo. Quer dizer, há uma impossibilidade de pensar, algo que permanece, não é? Acho que, não sei, enfim, estou acompanhando agora a aula do Marcelo, não vi antes, né? Então, o que permanece como alguma coisa não elaborada, né? Então, eles falam no significante bruto, né? Aquilo que permanece no interior do sujeito como um fato traumático não elaborado e que, de alguma maneira, entende a transmissão como uma forma de comunicação. Quer dizer, apesar de toda a violência de ter sido abusado e abusar uma criança, não deixa de ter um aspecto de busca de dar um significado para essa situação. Por mais violenta que seja, eu não estou justificando, evidentemente, mas... De alguma maneira, esses autores falam na expectativa de que as outras gerações possam, de alguma maneira, fazer esse processo de elaboração. É um processo de elaboração que tem que caminhar através das gerações. Né? Então, se repete aquilo que não pôde ser pensado, que não pôde ser elaborado. Estou falando bem em linhas gerais, acho que talvez você vai voltar nisso. Talvez não vou detalhar tanto, acho importante essa contribuição tua, mas vai aparecer para frente essa ideia também, né, da questão do abuso. Vários autores na linha da psicanálise da família têm trabalhado nesse campo das transmissões intergeracionais, transgeracionais, etc. Né? Fale. Acho que assim, a gente às vezes fica questionando a questão da responsabilidade do abusador ou quem quer que seja, né? E aí tem até uma questão jurídica, né? Prendemos ou não prendemos, ele sabia o que estava fazendo ou não, ele conseguia agir diferente ou não. Então, da mesma forma, falar, por que o abusador não age diferente? Então, por que às vezes a gente não come um bolo inteiro quando está na TPM? Porque quem tem compulsão para comer e come daquele jeito, ou quem tem compulsão para fumar, ou por que uma mulher que é vítima de violência, né? Não vamos dizer nem... Às vezes ela não sai dessa situação, porque ela tem uma compulsão a ser vítima, às vezes. Né? Então, eu acho que muitas vezes a gente questionar o que é a responsabilidade, né? O que a pessoa consegue. E a questão da compulsão, ela mostra para a gente que a gente não faz tudo o que a gente quer. Isso que eu acho muito
assim, difícil de separar, porque as pessoas falam, você não para porque você não quer, você não muda porque você não quer. Então, essa questão eu acho muito difícil da gente delimitar mesmo, e falar assim, será que dá mesmo? Né? Às vezes tem coisas inconscientes que são muito mais fortes que a gente quer, não, nós somos racionais sempre, conseguimos sempre, mas nós muitas vezes somos movidos pelo inconsciente de uma forma que a gente não consegue agir diferente. Acho que era uma questão dessa. Agora, isso é interessante porque hoje em dia me chama atenção, assim, né, na mídia, volta e meia tem assim, cenas de crimes, aí em seguida o advogado fala, veja, minha cliente toma medicação psiquiátrica, ela tem tal quadro, né, se usa também a doença mental hoje em dia para justificar crimes, né, eu falo, quem garante que é verdade que aquela pessoa tem a doença? Outro dia tem uma adolescente que matou o cara no Rio, né, no motel, acho que enforcou, não sei direito, eu não fico lendo tudo isso. E aí, na hora, o advogado saiu falando, ela é uma borderline, ela é não sei o quê, então também é muito complicado, né? Porque você acaba usando a saúde mental para justificar a violência, né? E às vezes o psicótico mesmo, ele é capaz às vezes, contornar aquilo. Eu acho que talvez os psicóticos tinham que se unir, criar uma frente assim, contra isso, porque e também ajuda a estigmatizar, né? Quer dizer, né? Tem uma questão nisso que estigmatiza. O doente mental pode assassinar, então cuidado, né? A mensagem é essa. A qualquer momento eles vão perder o controle e sair enforcando todo mundo. A mensagem é essa, né? Mas por outro lado, nós seres racionais e normais, muitas vezes a gente age de maneiras totalmente destrutivas e erradas. Né? Só pensar no trânsito, né? As paixões da vida. Sim. Um crime passional, mas foi intencional, ele não teve controle. Né? Então, ele alega isso, né? Ele alega isso. E 11 anos para ser preso, né? Foi isso? 11 anos. Voltando a essa questão da transmissão intergeracional, eu tive contato, não como profissional, mas um contato assim do ciclo uma vizinha, assim. Chegou uma ocasião que ela compartilhou que ela tinha passado por um abuso na infância e ela tinha mais ou menos uma faixa de uns 40 anos de idade. E aí eles iniciaram, né, os primos, aquelas brincadeiras e tal, e a partir do abuso foram se reproduzindo, né, vamos dizer assim, atividade sexual entre as crianças, numa faixa de uns 10, 11 anos. Lá pelos 30, ela inverteu o papel de abusada, ela passou para abusadora. Ela era enteada de um rapazinho, mais ou menos na mesma faixa etária da qual ela havia sido abusada, e ela abusou do menino. Só que, assim, com um agravante. Né, assim, um agravante, assim, né? Vamos dizer assim, de interpretar. Que idade que tinha enteado? É isso que você quer saber? A mesma idade que, na época que ela foi abusada. Né, que ela já com uns 30 e pouco, o enteado com... E aí era muito peculiar, porque o enteado era surdo. E ele não tinha domínio de Libras. Então, tipo, ele, vamos dizer assim, era um abusado seguro, entre aspas, porque ele não ia contar para ninguém, né? Então, assim, aquela situação, assim, na época, já faz uns 10 anos mais ou menos que eu tive contato com essa situação, me colocou até para pensar, né? Porque a gente, às vezes, quando a gente escuta a respeito de abuso, a gente já relaciona diretamente a figura masculina, né? Que o homem que abusa da mulher. E a gente esquece também desses outros casos, né? Da inversão, que às vezes uma pessoa, né? Uma mulher abusa de um menino, ou até de uma menina, né? Ou da reciprocidade, né? De homens que abusam e as mulheres também batem, e aí todo mundo bate um no outro. Aí vira aquela coisa, né? Bom. Continuo? Então, aí tem esse autor também que apresenta irregularidades do caráter do abusador. Eu ponho para mim, eu fico em reserva essa palavra caráter, né, naquele sentido que eu falei antes. Será que é só um aspecto intrapsíquico, né? Tem outras questões envolvidas, mas em todo caso tem. Né, o abusador teria um desejo de controle, né, uma pessoa com duas caras, né, então acho que esse aspecto do amor e da violência que vem junto, né, num certo momento é afetuoso, num outro momento é violento, e como é que você lida com isso? Né,
o abusador pode ter a perda de segurança pessoal, repressão de sentimentos, dificuldades na comunicação, um isolamento emocional, baixa capacidade de resolução de conflitos, atitude negadora, perda da tomada de consciência do problema, manipulação dos filhos para ter acesso ao cônjuge. Né? Eu estava pensando nesse item 9, né? Quer dizer, que é a questão da compulsão à repetição, né? Que você pode pensar assim, ele não se dá conta às vezes do que ele está fazendo, né? Por uma questão que não está elaborada. Né? Daí ele não vai ter controle ou consciência, né? Não vai ter consciência do que está acontecendo. Né? Só enfatizar uma coisa que você disse, né? Assim, quer dizer, porque eu acho que é bem preocupante mesmo, né? Quer dizer, como que essas explicações psicológicas, elas são bem fundamentadas, mas elas abrem esse espaço para justificar a conduta violenta. Quando ninguém, espero, né, ficar claro, porque eu também falei da coisa da transmissão, que não é isso, não é? A gente não está querendo com isso dizer que a pessoa está desincumbida da sua responsabilidade, da sua, né, ética diante dessas situações, não é? Então, eu acho interessante isso assim, naquilo que eu volto a dizer, né? Talvez um panorama de vários estudos sobre violência, e daí a gente pensar, talvez cada caso singular, como que vai lidar com isso, né? E pensar se é mais para um caminho ou mais para o outro nessa questão, né? Senão fica uma coisa mesmo assim muito, muito complicada, né? De lidar com as questões da violência e talvez muitas vezes assim padronizada, né? Você vai procurando padrões, então essa pessoa é assim, não sei, eu tenho dúvidas quanto a isso. Deixa eu dar um exemplo interessante, né? Vamos dizer, um sobrinho meu agora fez um exame para uma firma, né? Entrevista, né? E acontece muito em empresas, isso eu acho um abuso verbal, que as pessoas não respondem sim ou não. Você foi aceito e não dá justificativa. Você sabe que quando você pleiteia em algum lugar, em alguma empresa, é uma coisa que te deixa muito ansioso depois de saber a resposta. Então o pessoal não dá a resposta. Por exemplo, isso é uma violência verbal. Mas ninguém repara, porque é tão sutil. É interessante que a violência verbal é muito sutil, não é? Então, outro dia... E passa também por uma violência institucional, né? Claro, que é apoiada, né, pela sociedade. Não precisa dar resposta. Né? Um dia desses, eu vou dar um exemplo para a gente pensar. Então, a minha manicure soube por uma outra senhora que ela faz a unha, que tinha um papel higiênico num supermercado, coisa boba. O pacote que era muito barato. Aí ela pede para o marido se ele podia levá-la, porque ela não dirige, etc. Aí ele vira para ela e começa a gritar: você quer ser igual a essas mulheres que você faz a unha? Quer dizer, veja você no que a decorrência do pedido dela de fazer uma economia e como vem. E aí ela não entende nada, né? Porque ela só queria o papel higiênico. Então, são coisas muito sutis que as pessoas chegam a nem perceber, né? Então, ficam à mercê dessa, que seria dificuldades da comunicação, não sei, né? Quer dizer, ele disse para ela, ele também tem esse problema, eles são de uma classe social mais baixa, as mulheres com que ela trabalha têm um poder aquisitivo maior. Quer dizer, entra tudo no miserável pacote de papel higiênico. Deu para entender como a coisa vai... Para frente tem alguma coisa que fala sobre isso, né? O que eclode uma situação violenta, né? Que às vezes é algo muito sutil e que, assim, ali está depositada uma... Então, aí nessa sequência também, né, estudos mostram que homens violentos com suas parceiras não pertencem a um grupo homogêneo, né, nem se pode falar de um tipo de abusador concreto, né, acho que aquilo que estava chamando a atenção, que é muito complicado falar, é só assim, né, as causas que determinam a violência do homem contra a mulher são múltiplas e interrelacionadas,
Então, não podemos falar de uma única forma de violência nem de um abusador típico, mas sim de diferentes formas e de diferentes pessoas que requerem, isso eu acho interessante, abordagens flexíveis do ponto de vista terapêutico. Né? Então, acho que esse é o ponto, para mim, fundamental disso tudo. Né? Você tem todo esse panorama, mas você tem que pensar como que se dá em cada caso. Eu estou atendendo aqui no serviço, junto com a Bárbara, né, um casal, que eles já relataram brigas horrorosas, assim, né, do cara arrastar ela pela casa. Um dia, brigando com ela, ele estava no elevado, lá no Minhocão, ele parou o carro e fez ela sair do carro, né, assim, e aí ela estava transtornada, eu fiquei pensando assim, alguém sair do elevado, porque primeiro, em situação normal, andar no elevado a pé já é perigoso, né, você sair transtornado ainda, para cair lá de cima é um passo, né, e aí outro dia apareceu assim, num atendimento que a gente estava fazendo, se a Bárbara quiser completar também, é uma discussão por uma minúcia, assim, de quem coloca o leite na xícara da filha e quem coloca o cereal. E aí a discussão começa antes, se tem que ser na xícara, ou no copo, ou na xícara com canudo, é uma coisa assim. Chegou uma hora, eu até falei assim para eles, eu não consigo imaginar mais de uma forma de pôr o leite num copo, não consigo, para mim é inconcebível. Mas aquilo é assim, vai particularizando e daí explode uma situação violenta, ou de uma briga, ou de uma coisa contida, mas que continua, né? Uma violência ali. Então, um caso que a gente está atendendo, a gente está investigando. Por que neste aspecto tem essa situação, né, muito peculiar, né? Porque é uma coisa assim, é um detalhe, né? É muito interessante, porque eu acho assim, é um cotidiano, né, da família, num aspecto tão aparentemente banal, que está depositado, né? Que está colocado, que está projetado, sei lá. Né? Está tudo ali, né? Está tudo ali. Então você tem que falar da xícara do leite para poder entender toda uma questão da violência, né? Mas não sei se a Bárbara concorda com o que eu estou falando, mas é uma situação muito, muito, muito intensa até de ser vivida, né? Assim, como aparece isso. Agora, ela faz uma colocação, a Patrícia. Eu não conheço essa autora, é interessante, é bom trazer as contribuições. Livros, depois você põe o nome para a gente. Não tem nada em português, a gente mandou vir pela Amazon, a gente está fazendo um estudo. E uma coisa que ela coloca, e que eu concordo, que o processo terapêutico com o abusador não vai funcionar se você não perceber, quer dizer, através de entrevistas, se ele se percebe como abusador. Por exemplo, nesse caso, dele jogar a mulher para fora do carro no Minhocão. É um abuso. Ele tem consciência. Né? Não adianta você, se você tentar compreendendo o abusador, a terapia acaba sendo um instrumento para ele continuar com o abuso. Ela faz essa colocação, porque é um abuso. É um abuso, né? Então, eu acho que tem que ser, dizer, você percebeu o que você fez? Né? O que você fez? Não, porque não adianta ficar, é realmente uma coisa muito séria. Eu concordo, mas às vezes leva um tempo longo num processo para você poder abordar isso com aquela pessoa. Mas você, né? Por exemplo, claro, tem o timing terapêutico, mas de você guardar no bolsinho do colete e dizer, bom, isso daqui está guardado. Né? Pode ser que agora ainda não esteja na hora, mas em alguma hora tem que ser colocado isso. Olha, uma questão que eu penso também, talvez venha da minha experiência aí com o atendimento, ainda não muito elaborada, são coisas que eu venho pensando, e até se der tempo, mas eu não sei se vai dar. Eu trouxe um caso que traz um pouco essa situação, né? Às vezes no serviço tem casais que procuram, e a gente percebe, né, que tem uma questão da violência, e a impressão que dá é que assim, eles vêm, contam, aí retoma até aquele tema da contra-transferência da outra aula que eu dei, né? Vai embora e você fica com a violência, com a sensação de que alguma coisa está esquisita, que tem um risco, que aquela pessoa está correndo risco, não sei o quê, e aí não volta mais o caso, né? Ou então volta e parece que não tem nada demais. Então, uma primeira tentativa que eu faço é alertá-los que eu acho que eles estão vivendo uma situação muito próxima, assim, de alguém acender um fósforo e a pólvora pegar fogo e explodir. Né? Então, essa é uma coisa que eu tenho observado. Mas, em alguns casos, a impressão que dá é assim, parece que vem no atendimento para despejar no outro. Né? Daí, acho que o conceito de contra-transferência ajuda muito a gente a pensar isso. A gente
sai transtornado da sessão, né? Uma coisa fica tomado por aquela questão da violência e parece que a pessoa vai embora e não tem mais nada a ver comigo, né? Então, no primeiro momento, o que eu tento mostrar é como aquela situação está muito crítica, né? E que pode desencadear um quadro de violência ainda maior do que o que já tem, né? Que coloca para o casal que eles estão numa situação de risco. Eu coloco. E eu acho isso importante. Eu coloco. Acho. Fala no microfone, Valéria. Só falar um pouco assim, que eu tenho percebido da questão da dinâmica mesmo, né? Vários homens no Sexo Senhores já falam das situações de humilhação que eles sofrem pela esposa, que às vezes geraram violências, né? E que a gente tem uma tendência a pensar, o cara mandou a mulher sair do viaduto, enfim, né? Nem sei se era esse o caso, mas quanta violência ali dessa verbal, de humilhação, aquele homem pode ter sofrido, entende? Muitos, é interessante assim, que eu acabei entrando em contato com muitos homens trazendo isso. Eu não era violento, mas ela me deixou num tal limite, me humilhando, falando que eu não servia para nada, e tal, que de repente, quando eu me vi, eu agredi. Quer dizer, uma coisa que a gente nunca pensa, né? Tem uma tendência a querer... Você trazendo um aspecto que também dá para pensar, assim, né? Que talvez assim, aquela relação pode trazer um abuso, né? Talvez este homem com outra mulher não estaria, sim, né? Talvez, né? É uma coisa de trazer pensar, uma coisa da dinâmica. Agora também, mesmo, por que né? que ele se une a essa mulher, né? Sim, né? Enfim. Essa é uma questão. Não sei nem se já foi dito daquele filme Amor. Você falou? Não, eu não conheço. Esse filme Amor é um filme brasileiro. Estava agora. Ah, eu lembro, eu vi quando passou. Amor, ponto de interrogação, que são várias situações de violência. Então, são atores que estão representando depoimentos, né? Então, foram feitos depoimentos. Um pouco na linha do que o Coutinho fez num outro filme, né? Como é que chamava aquele? Entre Atos, acho. Enfim, mas é um filme bem interessante, assim, porque são várias situações de violência diferentes. Mulher com mulher, homem com mulher, e pai com filho, e vai mostrando bem essa questão da dinâmica, da repetição, né? Então, do rapaz que via a mãe e o pai numa situação de violência e repete isso. E é tão interessante que ele fala que ele está fora de uma situação, que está namorando agora, que vai ser diferente. E aí você percebe que não vai ser diferente, porque a mulher liga da Espanha para controlar a entrevista que ele está dando. Então, fica o tempo todo o celular ligado em cima da mesa para a mulher da Espanha poder escutar o que ele estava dizendo na entrevista. E ele falando que jamais isso vai se repetir, a situação de violência. Então, é muito, muito, vale a pena. Já está. Muito interessante. Não é enfim, futuro, eu recomendo. É Eu recomendo, que é bem legal. É legal, Vadir. Eu ouvi falar desse filme, mas não fui assistir. Parece que a Ari queria falar. A Auriana queria falar? Então venha. Eu tinha alguma coisa da sua fala, mas que eu não me recordo. Então, se eu lembrar, eu... Melhor. Todo mundo? Fica tá aqui. Ai, meu Deus, tá bom. Eu não pago o mico sozinho. Você não paga, tá bom. Eu vou ficar do seu lado, Marcelo. Não, então, eu pensei em várias coisas também. Eu estou com um caso lá vou falar rapidamente, né, lá que eu estou atendendo, que eu acho que é uma questão importante a escuta, né? Como que os casos chegam, como que essas pessoas chegam para a gente, né, na instituição. Então, eu estou com um caso que o médico chegou em mim e falou: Auriana, atende, porque assim, eu não estou conseguindo atender mais essa moça, porque ela tentou me beijar em atendimento. E eu não estou sabendo muito bem como lidar com essa situação, né? E o caso chegou dessa forma para mim, né? Uma moça que tentou beijar o médico e ele não está sabendo muito bem como lidar com a situação. Aí eu vou... Você está rindo, né? Aí eu faço um primeiro atendimento dessa moça e a demanda inicial é uma queixa. Estou apaixonada pelo médico, né, e não sei o que fazer com isso. E conversando com ela, ela começa a me relatar uma história de 25 anos de violência, né, de apanhar do marido, violência física e violência verbal. E nessa caminhada dela pela rede de saúde, esse médico foi um médico que acolheu, um médico jovem, bonito, né, fisicamente bonito, e que acolheu essa moça. E com outra demanda, uma demanda clínica, o acolhimento foi feito.
E aí você começa a perceber também, aí hoje o caso está lá, a gente está tentando conversar, porque ela também tem 3 filhos, e aí entra a questão da notificação, porque esses filhos também sofrem essa violência do pai. Ela, no último atendimento que eu fiz, ela fala assim para mim, olha, parece que eu estou esperando ele me bater de novo, porque se ele me bater agora, eu vou denunciar. E aí a gente começa a conversar sobre isso e fala, peraí, ela percebe que ela está há 25 anos apanhando, né? Então, ela está esperando apanhar de novo, né? E as outras vezes ela não foi fazer a denúncia, né? E ela fica... E é nessa de poder, eu vou ou não vou, eu quero fazer a denúncia, mas ao mesmo tempo é um relacionamento de 25 anos, eu quero fazer a denúncia, mas ao mesmo tempo, olha, mas ele é um homem bom, ele é um homem trabalhador, ele é um bom pai, no sentido de dar o dinheiro, de ser trabalhador, e ela não é uma moça dependente financeiramente. Ela sempre trabalhou, ela tem o dinheiro dela, ela que, na verdade, banca os filhos, porque ele acha que é ela que tem que pagar a escola. Já que ela quer trabalhar, ela, então, paga a escola dos filhos. Então, é uma relação, eu acho que a gente tem que tomar cuidado, porque olha como chegou a escuta para mim. Uma moça que está apaixonada pelo médico. E que tenta beijar esse médico. E a questão da violência não surge. Com o médico. Com o médico. Né? E ele atende ela há alguns anos. Né? Então, eu acho que são coisas, enfim, em relação à violência, que chegam para a gente, que, né, tem que colocar aí para se pensar. Eu estou... Aí tem essa questão, né? Por que é difícil romper as relações de abuso, né, do ponto de vista da mulher, né? Então, alguns aspectos que são apontados: duração da relação, dependência afetiva e econômica, privação econômica, né? Quer dizer, às vezes a mulher não tem um trabalho, não tem dinheiro, então ela fica, né, ela fala, eu não posso me separar, porque senão eu vou ficar pobre, vou ficar míngua, né? Que é o não ter trabalho, falta de recursos para poder sobreviver e não ter para onde ir. Preocupação com os filhos, né? Como é que vai ficar nessa situação, até se vai sofrer com a questão econômica, né? E tem um aspecto também que algumas mulheres outorgam, né, a essa questão um caráter privado. Isso é uma questão da vida privada, então não tem a ver você denunciar ou mostrar ou apontar, né? Então, nesse sentido, até pensar que talvez políticas de publicidade, né, que falem do abuso e que isso não está certo, seja uma forma de tirar, né, essa questão de que é algo só do privado, né, que também tem algo que tem que ser tratado numa questão pública e social, né. Não é verdade. Já acabou. E aí também um desconhecimento e desinformação que as mulheres podem ter de seus direitos como cidadãs, né, e dificuldade para apresentar provas, né? E isso é uma questão mesmo do jurídico que é muito complicado. A moça que trabalha na minha casa, ela é espancada pelo marido, ou já foi, ela foi enfim, é um caso enrolado, não vou entrar em detalhes, mas teve uma situação que ela fala, tal BO que tinha sido feito há tanto tempo não valia mais como prova, perdeu a validade, entendeu? Então você fala, que absurdo, né? Então tem que esperar outra surra, né? Tinha uma coisa assim, eu não lembro direito, mas a juíza não aceitou, não lembro, né? Aí tem assim algumas explicações teóricas, né? Então, para explicar essa dificuldade da mulher de se distanciar desse parceiro, né? Então pode ser o que eles chamam de colusão, que é esse vínculo conjunto complementar inconsciente, que eu acho que é um aspecto que vocês estavam falando às vezes, né? Da relação que um talvez provoque o outro, né? Que é uma relação de casal sujeita a oscilações com dificuldade, tanto de estar juntos como de separar-se. Aí eu leio isso, eu não posso deixar de pensar, eu adoro música clássica, música em geral, eu adoro ópera. Então tem a ópera Carmen, que é uma ópera muito conhecida, que acho que todo mundo já ouviu um trecho, ou já ouviu inteiro, ou conhece, que é a história de um soldado que se apaixona por uma cigana, que é a Carmen, e o tempo inteiro a ópera é a briga e a relação conflituosa deles, e tem muita gente que já estudou essa questão, até mostrando
Uma vez eu vi um estudo que é interessante, porque ele é de uma região da Espanha que é muito conservadora, então ele nunca conseguiria aceitar a liberdade que aquela mulher quer. Né? Então isso desencadeia toda uma questão complicada entre eles. E no final ele assassina a Carmen. Né? A última cena é um dueto que ele, num desespero, ele mata mesmo, né? Termina a ópera com ele matando a Carmen. Né? Então acho que essa é uma grande história aí que mostra talvez esse tipo de vínculo, né? E tem um aspecto também que ela provoca, aí ele fica sem saber o que fazer, entendeu? Aí ele entra no jogo dela, aí ele fica puto da vida, aí vai, né? E a ópera, 3 atos para quem quiser assistir, 3 horas de música para chegar num crime, né? Mas é interessante, é muito bonito, né? É, tem essa música. Alguém quer falar lá? Vem falar aqui no... Eu trabalho no CAPES, né? E num dos atendimentos, um dia à tarde, chegou um rapaz na porta do CAPES e foi acolhido, e ele contava a história de que ele tinha sido posto para fora de casa pela família. E aí, naquele momento, ele foi para o albergue. No dia seguinte, essa família foi chamada, e essa família conta que ele tinha abusado a irmã menor, mas que ela não tinha denunciado, que ele vinha abusando, na verdade, né? E aí a família pegou, num desses momentos, mas a família evangélica e tal não tinha contado para a polícia e apenas tinha colocado ele para fora de casa. Nesse contexto, ele começou a ser atendido, porque ele já tinha uma história de transtorno e de compulsividade, né? E de sexualidade muito intensa. E aí, naquele momento, a equipe passou a atendê-lo, mais por essa questão da compulsividade sexual, e até para entender o que estava acontecendo. Nesse contexto, foi uma discussão muito grande na equipe, se ele era um caso de saúde mental, enfim, né? Eu sei que ele ficou sendo atendido por uns 3 meses, diariamente, e, nesse contexto, ele passou a me pedir para fazer atendimentos com ele, de escuta, né? Que ele precisava falar e tal. Eu atuava como assistente social da unidade e eu passei a atendê-lo, ouvir, né? E ele ia me trazendo as coisas e a gente ia discutindo em equipe, né? Aquilo lá. Só que num dessas conversas, porque eram conversas mesmo, né? Que ele vinha trazer, né? Um desses acolhimentos, ele falou que estava entrando nas lan house e entrando em sites pornôs, e uma dessas vezes o dono da lan house viu e chamou a polícia, ele apanhou da polícia, né? Então, e aí ele vinha me trazendo todo esse comportamento e a gente ia trabalhando isso em equipe, né? Na equipe que estava atendendo ele, que incluía a mim. Num desses atendimentos, mais para frente, ele chega para mim e fala que ele estava com um desejo muito grande por mim, sexual, né? E eu passei a ter medo disso, porque já havia a gente já vinha discutindo na equipe que ele poderia não ser um psicopata, mas ele tinha comportamentos de psicopatia, né? Então, eu nesse dia que ele falou que ele estava com desejo sexual por mim e que ele se masturbava toda noite pensando em mim, né? E aí eu já estava mesmo percebendo que aquelas conversas já tinha ali um caráter, né, outro. E aí eu falei para ele que a partir daquele momento eu precisava combinar com a equipe para a gente ver como é que a gente ia fazer, porque eu não me sentia mais à vontade em continuar tendo essas conversas com ele, né? E aí foi feita uma reunião, a equipe decidiu que ia fazer uma conversa com ele presente, nessa equipe que estava atendendo. E, nesse momento de fazer a conversa com ele negou tudo, ele dissimulou, né? Ele distorceu toda a história, mas, enfim, como a gente já estava conhecendo o caso, aí eu saí do atendimento com ele,
Só que ele passou a me esperar na esquina, e eu tive que ficar uns 3 meses tendo que ir para casa acompanhada. E aí a equipe deixou muito claro para ele a questão da responsabilidade dele em relação ao ato. E que existia cadeia, julgamento, né? E que qualquer ato que ele fizesse, que ele viesse a concretizar, ia haver essa questão legal em relação a ele. Bom, eu sei que ele não me abordou mais nessa natureza, ele continuou sendo atendido lá, e pareceu-me que ele compreendeu que havia uma punição em relação à concretização do ato. Né? Então, eu deixo aqui, né, essa história, não sei se a gente agiu corretamente, mas esse foi o que a gente conseguiu fazer. Ele foi encaminhado algumas vezes para uma equipe aqui da USP, eu acho, que trabalha com violência sexual, né? Essa questão da sexualidade aguçada. Tem um centro que mexe com isso aqui, que eu não sei onde fica. Ele foi encaminhado, só que naquele momento ele não foi acolhido lá, porque disse que ele não tinha perfil, porque ele tinha outros transtornos, então, que não se caracterizava naquele grupo, e ele continuou sendo atendido por CAPES. Hoje ele é atendido em Carapicuíba, ele mudou de município, e ele está lá, mas ele está aí, está no mundo. Né? A violência vai estar sempre no mundo. Você quer comentar, Belinda, alguma coisa? Eu estou preocupado um pouco com o horário, né? Talvez um caso interessante, daria para a gente discutir um monte de coisa, mas acho que na segunda parte, né? Bom, aí só para a gente continuar, né? Então, um outro ponto é o amor romântico, né? Que é o sonho do poder transformador do amor, né? Nessa visão do amor romântico. Se a mulher ama profundamente o homem, ele mudará e se transformará no homem que ela quer que ele seja, né? Esse caso que eu atendo com a Bárbara tem um pouco isso também, né? A mulher tem um pouco essa ideia que vai mudar aquele homem para ser como ela quer, né? Então, um outro fator é a dependência econômica, né? Que já apareceu antes também, né? Preocupação que os filhos passem por privações materiais, e aí são os fatores sociais, que eu acho importante, né? Tá incluído. Falta de recursos, às vezes falta de suporte da família de origem, além da vergonha social, né? De ser vista como alguém que apanhou do marido, então que foi estigmatizado ou que sofreu violência. Eu acho que o tema aqui fala da mulher maltratada, mas eu diria isso pode até ter uma questão em relação às crianças, né? Às vezes tem medo de denunciar e ser visto como a mãe de uma criança que estava sendo abusada e que ela não fez nada. Eu não sei se isso se aplica só a uma situação de violência homem e mulher, mas talvez a várias outras situações, né? Daria para pensar. Né? Um aspecto de dependência emocional, a mulher não pode viver sozinha, ela tem necessidade de qualquer parceiro. Né? Qualquer que seja, essa necessidade é desesperadora. Então, ela precisa de qualquer parceiro, qualquer que seja ele. Né? Sei lá, seria assim, é melhor um pilantra do que estar sozinho, né? Mas acho que, não sei se é só isso, mas tem esse aspecto. Né? Aí tem... Não, porque tem um aspecto que a Cíntia Sartre traz, né, bem interessante. A Cíntia Sartre é uma antropóloga, né, que tem um livro chamado A Família como Espelho, um estudo sobre a moral dos pobres. Já veio aqui dar aula algumas vezes para a gente, enfim. E ela traz essa questão, que eu não sei se é só emocional, mas a coisa do ter um homem em casa, né? Ter um homem em casa dá respeito à família, né? E a falta do homem, enfim, né, implicaria na perda desse respeito. Né? Então, talvez na coisa de não poder viver sozinha não seja só um problema psicológico, mas também cultural, né, social, né, que é importante. Aí um outro ponto é o medo das consequências, né, de sair de casa ou de romper com isso. Né? É o terror do que pode acontecer. E tem um medo do assassinato. E parece que tem estudos que mostram que às vezes é nesse momento em que ela sai de casa que os crimes acontecem. Né? Então tem um medo fundado, né? Não vamos dizer assim que seja um medo só paranoide, né? Vamos dizer assim. Tem fatos que mostram que é nesse momento, vocês lembraram do caso do Pimenta aí, né? Eu acho que é isso, né? Na hora que ela estava rompendo, ele foi lá e matou, né? Justamente nesse momento. Acho que é uma boa lembrança. Né? Aí tem gente que fala dessa síndrome de Estocolmo doméstico, né, que a definição é
é um vínculo interpessoal de proteção constituindo entre a vítima e o agressor, em um ambiente traumático e de restrição de estímulos, mediante a indução na vítima de um modelo mental. Ela vem, né, ela é uma adaptação dessa síndrome de Estocolmo, acho que isso foi muito comentado na época de sequestros, né, aqui no Brasil, né, quando teve uma intensidade do sequestro. Eu acho também que quando a filha do Silvio Santos ficou refém, e que depois parece que ela se apaixonou pelo sequestrador, eu lembro que tinha psiquiatra na televisão falando, e foi a primeira vez que eu ouvi falar dessa síndrome de Estocolmo. Então a definição dela, né, nesses casos de violência não só doméstica, né, é essa: uma pessoa ameaça outra de morte e parece capaz de cumprir a ameaça, né? Um sequestrador faz isso com o sequestrado. A vítima não pode escapar, e sua vida depende do sequestrador, que a sequestrou, e a ameaça, então, do agressor, né? Então o opressor se mostra violento, afetuoso e violento ao mesmo tempo, né? Alternando os dois comportamentos, né? Talvez a pessoa que está nessa situação de depender do outro tem que negociar com isso, né? Então tem um lado que talvez fica até, parece ter um aspecto que é assim, né? Fica meio, entre aspas, grato porque ele não matou, né? Tem um aspecto assim, ele me sequestrou, foi violento, mas ao mesmo tempo não me matou e me deixou embora. Então cria uma coisa muito complicada, né? Então, do ponto de vista dessa síndrome doméstica, né, como eles estão falando, a vítima desenvolve essa síndrome para se adaptar ao trauma e suspende o juízo crítico. Não, isso é em geral, não é só da família, né? Isso explica porque as mulheres vítimas de violência defendem seus companheiros como se a conduta agressiva deles fosse o produto de uma sociedade injusta, que eles são as vítimas de um ambiente violento que os empurram de maneira irremediável à violência, né? Aí ainda dentro disso, né, parece que tem. Parece que tem. É para pensar, né? Mas acho interessante se a gente pensar, se na experiência a gente vai encontrando isso, né? Vocês são da polícia, né? Quem quer falar no microfone aqui? Então tá, então fala daí. Sei. Depois ela o quê? A culpa fica com a polícia. Fica com a polícia. Mas tá aí, Belinda, tem isso então, né? Se a gente fica em dúvida, a experiência dele mostra isso, né? Quer dizer, a mulher na frente do delegado fala, né? Justifica a agressão contra o outro, do marido. Nossa. São famílias muito doentes, é uma relação doentia, filhos doentes. Não, pode falar, desculpa, que ele quer falar também. Na época que eu trabalhava na assistência social, no Hospital do Servidor Público Estadual, a gente trabalhava muito com o Luciano. E é bem isso que ele está falando, gente. Fala aqui no microfone. Enquanto esse discurso vem sendo sustentado também por questões religiosas, né? Outro aspecto aí. Outro aspecto, né? Ser pensado também. Aqui é a educação do policial vai para o padre, vai para o pastor, né? Porque o povo já está exposto. Não, mas tem uma questão de assim, se você não confia em Deus, então você não tem fé. Tem pessoas que deixam de tomar remédio, tem pessoas que falaram, não vou buscar ajuda, não
Às vezes dá vontade de falar, né? Deus às vezes está muito ocupado, que não dá conta de tudo isso, é melhor acionar os homens mesmo, que pode ser que seja melhor, né? Fala mais uma coisa aí para eu continuar. Ele mata a mulher. Nossa Senhora. É uma questão que seria importante olhar do ponto de vista do trabalho de vocês. Não sei se a gente tem como discutir isso aqui, mas é super interessante, né? Pensar. Intervenção fazem, né? Ou é feito no caso de uma psiquiatria. Então, que tipo de intervenção? Não, mas assim, não sei, você podia contar, porque acho que é importante. Fazer um registro, relatar, mais nada. Psicoterapia, no caso. Tem psicoterapia para ele. Esse processo cobra popular ou provavelmente dentro da polícia. Nossa. Fala, estou preocupado com o horário, gente, mas pode falar, tudo bem. Só tenta ser sintético. Acho importante. A última aula a gente quer fazer uma avaliação do curso, volte com essa ideia, né? Acho que é legal. Não, mas... Ou a gente pensar uma palestra futuramente que aborde isso. Quando você casa, na saúde e na doença, na alegria e na dor, até que a morte o separa. Pois é, o cara fez a morte e separou, né? Depende da leitura que a pessoa faz, né? Essa é muito boa. Bom, deixa eu continuar. Ah, fale. Uhum. Da educação religiosa. É interessante isso, é um outro aspecto aí. Então, ainda dentro daquela síndrome do Estocolmo doméstico, né, tem as fases do processo de vitimização. Então, tem desconfiança e negação frente aos primeiros maus tratos, né, uma desorientação. A vítima crê que depende totalmente do agressor. Depois, uma reorientação. Pode haver depressão traumática, um estresse pós-traumático. E a adaptação. A mulher integra o trauma na sua vida normal e projeta a culpa nos outros. A síndrome de Estocolmo doméstico se consolida mediante um processo de identificação. Né? Quer dizer, ela se identifica com o agressor.
Que é isso, né? Esse aspecto do... projeta a culpa nos outros, é esse aspecto. A dependência fica na própria desorientação. Então, toda vez que ela tenta se reorientar de novo, vem uma outra agressão. Entendi. E aí ela diz assim, ela faz uma colocação que é como se fosse um trauma de guerra. Assim, o que ela observa de um tempo. Aqui o que eu entendo é assim, né? Essa parte do texto aí que eu li, que eu achei que ajuda a gente a pensar, ele está falando de várias teorias que explicam por que uma mulher não abandona o companheiro como está no maltrato. Uma delas é essa, né? Então pensaria, talvez isso pode servir para alguns casos e não para todos, né? Talvez a gente pode observar casos que vai acontecendo isso, que no final está adaptado, como esse que eles trouxeram, e outros que ficam oscilando ou que são outras situações que estão em jogo, né? Para não conseguir ter a ruptura dessa forma de vínculo, né? E uma outra teoria, acho que é a última, né, sobre que essa questão é a aprendizagem social, né? Então tem experiências negativas na família de origem, né? Então as mulheres sofreram a violência por parte dos pais ou foram testemunhas do sofrimento de uma mãe vítima de maus tratos. Então acaba tendo adquire, né, um papel passivo de submissão, a violência através de gerações cujas experiências e expressões variam amplamente, que é essa questão que a Belinda já trouxe, né, que eu trouxe rapidamente, né. Então alguns elementos comuns dessa transmissão são as representações internas dos pais, são transmitidas aos filhos que assumem a experiência dos pais, né. E na teoria do aprendizado social também a gente vai ver uma observação de maus tratos na família de origem, faria mais vulnerável a pessoa, tanto para maltratar como para ser maltratado, né? Então também tem essa questão, né? Então acho que fala do aprendizado social, né? Você aprende e acaba aceitando como natural, né? Essa é uma outra questão que às vezes aparece, né? Na questão da violência, é natural, né? É dado, né? Não tem que questionar, não é verdade, né? Não é natural, né? Alguma coisa que está acontecendo, né? Ou então essa questão de uma transmissão transgeracional. Não sei se você quer completar mais alguma coisa, Belinda. Acho que aqui... Aí o ciclo da violência, né, que acho que a gente já lembrou um pouco, tem acumulação de tensões, né, soma de incidentes que se incrementam em intensidade e hostilidade. Né? Acho que alguém falou alguma coisa, né? De repente tem um fato que desencadeia uma briga ou uma violência. Né? O episódio agudo cria... O episódio agudo cria-se uma situação que varia de gravidade. Nesta fase, a mulher pode pedir ajuda ou se fechar mais ainda, pois as lesões são visíveis. Né? Essa questão do episódio agudo, eu estava vendo a aula, é gozado que assim, a nossa mente continua trabalhando. Né? E aí vinham várias músicas da MPB que fala desse tema. Eu lembrei de uma que acho que é do Aldir Blanc, que a Elis Regina gravou, que fala assim: quando você gritou o Mengo no primeiro gol do Zico, tirei sem pensar o cinto e bati até não sei o quê. Então é uma música, é super bonita essa música, que na verdade assim, a mulher faz um ato falho, ela grita gol para o time que não é o do marido, e o tempo inteiro, depois a música continua, que ela o tempo inteiro torceu para o mesmo time dele, né? E aí, de repente, ela grita gol pro, sei lá, né, pro corintiano, né, que esse time é do Rio, pra gente talvez não seja tão habitual, mas o marido é corintiano, de repente ela grita gol no Palmeiras. Ele pega o cinto e bate nela sem pensar, né, quer dizer, eu fico pensando assim, é um episódio agudo, né, quer dizer, alguma coisa que desencadeia, né, e essa música, acho que descreve muito bem isso, assim, né, esse aspecto. Eu não... Acho que é Gol Anulado o nome da música. Depois vocês podem procurar na internet a letra. É bem sugestivo o título. Se eu não me engano é do Aldir Blanc e João Bosco. Né? Amélia. Toda. É uma descrição da mulher submissa. Ideal. E submissa, né? Da mulher de verdade. Da mulher de verdade. Não tinha a menor vaidade.
Eu acho assim, né? Se a gente acho que daria para fazer uma pesquisa enorme a riqueza da MPB no Brasil, pelo menos até um anos atrás. Hoje em dia acho que tem coisas boas, outras nem tanto, mas que aborda essa questão, né, das relações de amor e paixão e de violência, e que está lá na letra colocado. Assim, eu comecei a lembrar de uma, mas eu falei, nossa, se puder, vai fazer assim vai fazer um monte de... Daria até para trazer gravações aqui, é que daí ia ficar muito longa a aula, né, para a gente escutar e conversar sobre isso. Fala, Prisley. Também. É. É um tema do Chico, né? Essa questão da situação da mulher. Você falou pensei em mulheres de Atenas, né? Maravilha. Todo dia ela faz isso sempre igual. Depois cotidiano. Quando a gente vai fazer a violência, como que a gente faz com a questão das culturas, né? Eu acho que ligado à questão das culturas, né? Eu fico pensando, nesse momento eu tenho conhecimento de uma pessoa que está se relacionando com outra, e essa pessoa está mulher do Brasil, e o marido acabou de chegar da Índia, né? Tem pouco tempo. E aí estão se relacionando, e como é que fica a questão do que a gente chama de violência, quando a gente está nessas culturas totalmente diferentes, né? Então, ele está no Brasil, né? A família inteira da Índia, e está se relacionando com a brasileira. Aí é... Não sei se é a questão, se é uma questão cultural, né? A questão que eles apresentam, de que a mulher se comporta de uma certa maneira, etc e tal. Então, como é que a gente... Eu não sei se eu consigo responder isso agora. Acho que dá aí caldo para uma longa discussão também. Até eu não sei se vai dar tempo, mas esse caso que eu falei que eu fiquei com a angústia, né, da briga, era um caso que era uma nórdica com um brasileiro, né, que tinha essa questão das culturas diferentes, né? E acho que isso é nesse texto que eu li não aborda isso, mas eu já vi outras pessoas comentando que tem essa questão também, né? E que eu diria que é mais complicado, porque são culturas diferentes que às vezes eu não entendo de onde que vem a diferença. Uma coisa que é bem comum, que aconteceu, por exemplo, estavam numa mesa, né? E aí ele está com essa pessoa e de repente essa mesa tem outras amigas, e ele acha essas amigas muito bonitas, e ele acha muito comum, né? Falar sobre ele ser interessado por essas outras amigas, e achar elas muito bonitas, porque é natural, né? E aí, para ela, a situação está tudo complicada. Isso é gerador de conflito. Eu diria assim, eu pensaria que é um fenômeno que talvez vai se intensificar, né? Pensando assim, nos relacionamentos virtuais via internet, a gente escuta um monte de história, né? Que gente que achou o príncipe encantado no outro ponto do planeta e vai morar junto, e acaba se conhecendo, muda de país, e aí como é que fica, né? Acho que é uma situação, né? Às vezes no cotidiano essas diferenças de cultura pode ser mais um ponto de atrito, eu diria, né? E pode também ser muito bem trabalhado, né? Acho que depende das pessoas também, né? Mas pode trazer muito conflito, com certeza, né? Por culturas muito diferentes, por hábitos diferentes, né? Eu acho que sim. Uhum.
que é aquela questão que eu trouxe no começo da aula da sociedade patriarcal, né? O poder é o masculino e a mulher tem que se submeter. Eu acho que tem toda uma tentativa, né? E o movimento feminista talvez seja, e as discussões de gênero seja trouxe toda essa questão dos direitos da mulher, né? E traz isso como uma pauta de discussão, mas ainda tem muita gente que tem esse pensamento, do meu ponto de vista, retrógrado, que é o macho que manda e ponto, né? Deixa eu só continuar para a gente poder terminar, né? Então, um outro último item é a lua de mel, né? Então, o agressor se arrepende, aí ele se mostra sedutor e promete que não voltará a agredir. A mulher se sente culpada por ter provocado a situação e volta ao lar, e aí nesse momento que ela pode abandonar o tratamento psicológico, né? Entre o marido e o terapeuta, ele escolhe o marido, né? Aí tem uma última frase dessa parte, desse autor Lorente, que eu acho muito interessante, né, para descrever a situação que a pessoa vive, que eu acho também talvez não se aplique só para a mulher vítima de violência, mas para qualquer pessoa, né? A mulher fica reclusa no lar, triste lar, onde sofre as agressões, mas onde recebe as pequenas doses de carinho, ainda que este venha envenenado. Deste modo se produz a personalidade bonsai. O agressor corta sistematicamente qualquer iniciativa que a mulher tome. Vocês conhecem o bonsai, né? Que são aquelas miniaturas das árvores, né? Então, o agressor corta sistematicamente qualquer iniciativa que a mulher tome. Da mesma forma que o jardineiro poda os brotos do bonsai. Mas do mesmo modo que o jardineiro rega e aduba o bonsai, também o parceiro lhe dá pequenas doses de carinho, né? Então, esse jogo de dar carinho e podar, né? Dar carinho e podar, agredir e dar o carinho, né? Eu acho essa frase um texto muito bonito, né? Até acho que é bem interessante. Fala mais alto um pouco. É amor que falaram aqui, né? Que alguém. Pelos meus olhos, será que não? Não, pode falar. Esse aspecto cultural, né, que também, assim como a religião, né, é uma outra vertente enorme para pensar, não é? Porque, de fato, é evidente que as culturas são muito diferentes e os valores culturais demoram muito para ser transformados, mas não dá para pensar numa cultura que é inflexível e que explique ou justifique tudo, não é? Assim, eu estou pensando que, para além das culturas, há um horizonte que é o horizonte dos direitos humanos, né? Assim, existe uma Carta Universal de Direitos Humanos, né? E isso também é discutido, o fato de que ela é uma única carta feita para todas as culturas, né? Então, há propostas, inclusive, né, no mundo, por exemplo, no mundo muçulmano, de ter uma carta alternativa de direitos humanos, mas, de qualquer maneira, eu acho que a ideia é de que talvez a humanidade... Bom, enfim, é uma questão, né, que está em discussão. Deve ou não compartilhar certos princípios básicos, não é? De direitos que deveriam valer para... Né? Só uma coisa... No campo da religião, você poderia pensar nos 10 mandamentos, né? Quer dizer, a religião também se propõe a ter uma certa carta de princípios fundamental nas relações. Só um comentário, vocês estão anotando, eu posso mandar esse material para vocês depois, se vocês quiserem. Aí acho que não precisa ficar correndo, eu mando para todo mundo, até segunda no máximo eu mando pelo e-mail para todo mundo. E tem o texto também depois para quem quiser. É como se você tivesse roubado a alma. E é muito difícil ela resgatar isso. Vai ver que eu mereço. Eu acho que quando a violência ela é desde a infância, isso você vê mais ainda quando a pessoa é adulta. Porque aquela coisa da criança também, tem a questão da culpabilização da
Então, gente, ó, são 10h07. Eu queria falar rapidamente de um caso que a gente atendeu no serviço. Acho que a gente pode até 10h30 daí, e aí faz o intervalo, né? Então, na verdade, aqui, então, uma segunda parte dessa apresentação, eu coloquei o título, que é o título do capítulo que saiu nesse livro, né? Depois também eu posso deixar o material para quem quiser xerocar. É um caso, então, que foi atendido aqui no Cefam, não foi atendido por mim, eu supervisionei, foi atendido pela Paula, que depois escreveu o caso com a gente, e por um ex-aluno que chama Paulo Pita, né? Eu e a Belinda que ajudamos a escrever, então pus aqui como uma parceria autoral, né, de 3 pessoas aqui. A gente apresentou esse caso num congresso de família em Barcelona, e há 3 anos, vai fazer 3 anos já. Foi em 2008. Em julho agora vai fazer 3 anos. E depois a gente apresentou também no encontro de clínica escola, então na verdade essa apresentação eu peguei de lá, né? Então talvez tenham algumas coisas que não bata muito com a aula, eu vou pulando daí, eu achei, já estava meio pronto, não tive tempo de mexer muito. E depois a gente publicou, né? Então na verdade é um caso assim, acho que eu vou alguns trechos eu vou ler aqui do livro, que acho que ajuda, né? Então, ler o primeiro parágrafo, depois eu vou entrando no caso, né? Então, na noite de 12 de maio de 2006, e na semana que se seguiu a ela, uma série de ataques atribuída a um grupo de crime organizado, o primeiro comando da capital, o PCC, atingiu prédios públicos, principalmente postos e delegacias de polícia e instituições privadas, como bancos, além de diversos ônibus em diferentes regiões da cidade de São Paulo. Esses ataques foram acompanhados por rebeliões em 73 presídios do estado de São Paulo e por uma quantidade considerável de homicídios que vitimaram civis, policiais e agentes penitenciários. A violência atingiu tal envergadura que a onda de terror paralisou a maior cidade do país. Embora não faça parte do escopo deste capítulo, né, analisar a criminalidade organizada no estado de São Paulo e nem suas repercussões políticas e sociais, é necessário ter em vista que foi nesse contexto de violência que se deu a morte de 2 membros da família, cujo atendimento será narrado aqui, né? Então estou situando assim, esse caso vem para atendimento depois desses ataques do PCC, que acho que todo mundo que mora em São Paulo lembra, né, daquele dia que a cidade ficou paralisada, uma onda de terror, foi um final de semana, né, acho que começou numa sexta, né, foi até segunda, né, ou terça, isso, né, na segunda que a cidade parou, né, foi uma coisa assim absurda, né. Então, na verdade, assim, a família é essa aqui, né, então tem a Maria e o João, que tinham 2 filhos, o João Henrique e o Miguel. O João Henrique era casado com a Isabel, e tinha o Lucas, que tem 4 anos. E a Maria tem uma irmã Judite, né. Então, o que acontece é que eles procuraram atendimento, nessa época ainda não trabalhava no Cefam, eu supervisionei o caso pelo curso, né, que eu fui convidado pela Belinda para dar supervisão no curso nessa época. Então eu fiz a triagem do caso na clínica onde eu trabalhava e entendi que o atendimento familiar era mais indicado e encaminhei para o curso da Belinda, né. Ele foi atendido pelo curso, o serviço ainda não estava constituído, né, na época. E aí eu acabei supervisionando o caso também, né, acompanhei junto com os alunos. Então o que acontece? A busca é quem busca o atendimento é a Maria. A primeira entrevista estava a Maria, a irmã dela, a Isabel, e o neto, o Lucas, né, que tem 4 anos. O que eles contam é que nessa noite do ataque do PCC, os 2 filhos da Maria tinham saído para ir na padaria comprar pão. O Lucas estava dentro. Quando eles estavam chegando em casa, ele estava dentro do carro, não me expressei direito. Ele estava com eles dentro do carro. Quando eles estavam voltando da padaria, os policiais chegaram e assassinaram os 2 filhos dela, né? E ele diante da criança, né? Então ela era uma testemunha de uma cena, de um horror que é absolutamente indescritível, né? A gente pensar isso, né? Uma criança de 4 anos. Se a gente pensar todas as coisas que eu já falei da questão da violência, como afeta a criança, né? Dá para juntar com essa questão do caso aí, né? E aí eu entendi assim, eles queriam um atendimento para o Lucas, mas eu fui me dando conta nessa entrevista familiar que eu fiz, eu não lembro dela inteira, mas assim, que tinha todo um aspecto da família e da questão de uma elaboração de luto familiar, né, deles poderem conversar sobre isso. Então, por isso foi o entendimento de um atendimento familiar e não individual, né.
E aí, eu não sei, eu estou com medo do tempo, eu queria resumir um pouco. Né? Então, acho que tinha um trabalho para o grupo familiar. Pega o microfone para ficar registrado. Que, na verdade, eles trouxeram um menino para atendimento, não é? Mas porque ele dizia... Você falou isso ou eu perdi? Não, né? Não, acho que então por isso é importante falar. Porque ele dizia que então, a avó e a mãe estavam assustadas porque ele ficava dizendo que o que ele quer na vida é crescer e matar quem matou o pai dele. É interessante, eu tinha esquecido disso, quer dizer, até pensar, né, quer dizer, a questão da vingança, né, já entra aqui numa criança de 4 anos já falando, vou vingar os matadores do meu pai, né, e... Talvez também, né. Então aí, na verdade, aqui tem uma questão que é, né, o trabalho explícito, né, com esse grupo, era uma elaboração do trauma, o trabalho do luto e o cuidado do Lucas, né, acho que estava tudo isso em jogo e foram feitas várias sessões, né, sessões, em geral, deixa eu voltar, o João, que era o avô, foi numa sessão, né, muito comovido, chorando muito e falando que desde quando ele perdeu os filhos ele começou a beber, que a vida tinha perdido o sentido. Outra coisa que aconteceu, que assim, no dia seguinte ao crime, eles tiveram que mudar de casa. Né? Então, eu vou lembrando do caso conforme eu vou contando. Né? Eles moravam todos juntos, né? Tirando essa irmã da Maria, Judite, todos eles moravam juntos. Né? Acho que os pais numa casa, acho que a Isabel, o João Henrique e o Lucas numa casa no fundo. A mãe tinha uma ligação muito intensa com os filhos, parece que esse filho Miguel, que tinha uns 30 anos, à noite ia dormir no quarto dos pais, ele põe um colchão do lado da cama dos pais e dormia lá. Né? E aí, então, no dia seguinte ao assassinato, pelo que eles contam, a Maria e o João foram pedir guarida para Judite, então foram morar de favor na casa da irmã dela, abandonaram a casa, quer dizer, não é só abandonar a casa, né? Abandonar todo o bairro, né? Todo o entorno, todas as relações que eles tinham. O João, a Isabel e o Lucas foram morar num outro lugar. Né? Então, na verdade, teve uma separação dessa família, né, nesse momento. Né? E aí, no atendimento, vinha a Maria, a Judite, a Isabel e o Lucas, né, em algumas sessões. Depois de um período, a Isabel arrumou um emprego, e aí foi uma coisa que para frente afetou o atendimento. Né? Ela arrumou um emprego, aí aquelas coisas de atendimento que a gente, por mais que preste atenção, acaba tendo um efeito ou passa despercebido. Se tentou uma grande negociação para um horário onde ela pudesse vir, acabou não se conseguindo e isso foi ficando em segundo plano, que ela não estava vindo. Né? E aí, então, quem passou a vir foi a Judite, a Maria e o Lucas. E a mãe ficou apartada desse atendimento. Né? Eu estou resumindo aqui, o caso está todo detalhado, depois vocês podem ler com mais cuidado. Né? Então, no atendimento, num primeiro momento, vinham o João uma vez, em geral essas 4 pessoas, depois a Isabel deixa de vir, né? E isso, em retrospecto, a gente vai pensar que talvez não deveria ter aceitado isso, né? Deveria ter conseguido um horário com todo mundo junto, né? Não abrir mão dessa presença dela, mas na época se tentou, não conseguiu, ela ficou fora do atendimento. Então a Maria, a Judite e o Lucas que foram atendidos. Aí apareciam várias cenas assim, né? De uma reedição do trauma. O menino, nesse sentido, ele não tinha, acho que aquela imobilidade, né, aquele quadro da paralisia que eu falei. Ele era um menino que atuava, ele tinha brincadeiras, ele fala, assim, às vezes tem uma sessão que eles descrevem assim, ele pegou o giz que tinha na sala e começou a esmigalhar, e aí a sala ficou inteira coberta de giz, né? Então os alunos que atenderam olhavam aquilo e falavam assim, isso quando estavam contando o que tinha acontecido na noite do assassinato, né? E ele fazendo essa cena. Então os alunos saíram e falaram assim, aquilo era um banho de sangue, né? Que ele estava ilustrando dentro da sessão, né? O que tinha sido, o que ele tinha presenciado. O quê? Então, até então, a mãe afirmava que não, que eles eram ótimas pessoas, que não tinham nenhum problema, que eles trabalhavam com ela, não sei o quê, né? Que não tinha nada disso. Então já mostrei né? Tinha a questão do explícito, o implícito é o modo... É que daí aqui a gente trabalhou, quando apresentou esse caso no encontro de saúde escola, com a questão de ruptura de enquadro. Eu não vou abordar isso aqui, porque senão não vai dar tempo.
Vou pular um pouco, né? Mas aí isso é importante, né? No segundo encontro teve a ruptura do contrato terapêutico, né? Foi antes do que eu pensava, que a Isabel deixa de ir, né? A mãe. Não, no quarto encontro. No quarto encontro. Aquele segundo lá era outra questão, não vou abordar aqui. Então, na verdade, o grupo terapêutico ficou esse, né? Quem está em vermelho, Judite, Maria e Lucas, né? E o Isabel e o João, que foram algumas vezes. E no sexto encontro, a Maria sai da sala por alguma coisa, que eu não me lembro. Acho que ela leva ele no banheiro, alguma coisa assim. Aí a Judite, que é a irmã, eu voltei para ajudar, né? Então a Maria sai da sala, a Judite, que é a irmã, vira e fala para os terapeutas que, na verdade, o pai do Lucas tinha sido preso uma vez, né? E que depois não conseguiram provar nada contra ele, e que daí tinha então e aí parece que ele estava denunciando, uma história de uma denúncia dos policiais, então tinha uma suspeita que ele tinha sido assassinado até por conta dessa denúncia que ele tinha feito contra os policiais, né? Então seria um acerto de contas, os policiais seriam julgados 15 dias depois do assassinato dele, então parece que era um acerto de contas isso, né? Exatamente, era isso. E que mais daí? Então, aqui daí eu queria falar um pouco disso, mas acho que antes tem que contar umas coisas do quadro, do caso ainda. Não, mas tentando responder. Não, eu acho que eu ia entrar nisso, né? Você quer falar? Posso falar. Que se revelou no processo? Não, eu vou falar, eu ia chegar nisso, daí a gente fala um pouco disso, né? Que acho que seria o final da aula também. Que o que acontece, depois de um período, a Isabel, mãe do Lucas, volta a ter contato com os terapeutas, falando assim, que ela quer saber como está o filho. E aí começa a aparecer um conflito entre ela e a sogra, e ela vendo e questionando o papel da sogra. Então, na verdade, assim, a sogra, né, a avó do Lucas, ela começa a falar que ela fala assim, antes, quando todo mundo morava junto, ela não sabia cuidar de uma casa. Então, eu que cuidava. Ela nunca soube fazer nada. Então, eu sou melhor mãe para o Lucas do que ela. E a nora começa a questionar isso, falando, não, ele é meu filho, eu vou cuidar dele, eu vou dar um jeito de assumir, ele vai morar comigo, eu vou cuidar. Então, começou a ter todo um conflito, né? Quer dizer, na verdade, pensando até a questão da violência. A violência vai explodindo dentro do atendimento, acho que por isso que a gente traz esse caso, né? Para mostrar essa situação assim, que tem uma violência que é social, causa os crimes, tem uma procura, e aí a violência explode dentro do atendimento familiar. Nas cenas que o menino faz, que daí no livro tem outras, além dessa do giz relatada, e nessa briga que depois, no segundo semestre do atendimento, se configura entre duas partes da família pelo cuidado desse filho, né, da criança, né, o filho de uma e neto da outra. Então, toda uma questão também que a gente tem que pensar é quem tem direito de cuidar dessa criança era a mãe e não a avó, né? Uma questão uma questão legal até, né? Se ela tivesse morrido, a avó podia até pegar a guarda desse neto e continuar cuidando. Mas ela queria de alguma forma romper essa lei, né? Ela não aceitava isso. Então daí a nora brigou com ela e começou a ter atendimento separado e depois se tentou fazer um atendimento para conciliar e não deu certo. Aí numa dessas sessões, então, que fizeram com a Isabel, que era a nora, a Isabel, né? Ela chega, e aí do meu ponto de vista é um final almodovariano para esse caso, né? Que eu até brincava que na época eu devia vender o caso como roteiro para ele na Espanha, quando eu fui para lá. Ela chega e denuncia, falando assim, olha, na verdade, essa história que eles contam, que eles não têm envolvimento com crime, é mentira. Eles roubavam carros e quem coordenava os roubos de carro era a mãe deles. Ela é uma ladra, né? Entendeu? Era uma quadrilha de roubos de carro, né? Era a chefe da quadrilha, era a vovó metralha, né? A gente brinca assim. Né? E aí foi assim que o atendimento termina assim, né? A gente tem esse dado e aí acho que se conseguir fazer mais um encontro, eu não lembro direito, talvez com a avó, e ela estava puta da vida também, porque os terapeutas não estavam dependendo dela, e rompeu o atendimento. Né? E a moça passou a cuidar do Lucas, a gente não sabe se ele foi atendido depois, né? Então teve assim, um período aí, foi
Foi um semestre e meio que esse caso foi atendido, acho que muita coisa foi conquistada, acho que o Lucas pôde ser ouvido, não sei o quê, mas teve esse final, assim, até, por isso que eu brinco, né, um final de filme do Almodóvar, né, no final, assim, se revela uma situação que era isso mesmo, a avó era a chefe da quadrilha, né, ela que colocou, então dá para pensar uma série de coisas, né, por exemplo, ela colocou os filhos no mundo do crime, e aí eles são assassinados por isso. Então tinha toda uma questão de um luto e de uma culpa que até então não tinha aparecido para a gente. A gente estava trabalhando com uma ideia de um luto pela perda de 2 filhos e de repente a gente vê, tem o luto, mas também tem a culpa pela morte dos filhos, né? Porque ela que de alguma forma os coloca no mundo do crime, talvez pode se sentir culpada por eles terem sido assassinados, né? Ela não é ela que pegou em arma para assassiná-los, mas ela acaba se vendo culpada por essa questão, né? Tá, tinha uma questão que a gente levantou que era isso, né? Ela não está preparando o neto para ser o próximo, né? Você pensar até nesses filmes, né, das histórias da máfia, né? Daria para pensar nesse sentido, né? Ele vai substituí-la, né, no comando da quadrilha, né? É o papel dele, o que está delegado. É. O que é bom da gente apresentar caso, assim, acho que é a 3ª vez que eu já falo desse caso em público, ou 4ª, cada vez é uma ideia nova. Isso que você está falando, eu nunca tinha pensado desse ponto de vista, né? E aí me ocorreu uma coisa assim, que é até interessante a gente pensar, né? A fala do neto, né? Dependendo de quem faz ou de como você conduz uma entrevista inicial, você vai olhar como uma fala individual, né? Uma ajuda para ele, né? E aí talvez poderia ter sido encaminhado para atendimento individual para ele, né? Você não tem uma questão muito mais ampla de um contexto familiar, que tem a questão das gerações, você pensar todas essas questões, né, da transmissão transgeracional, do trauma, toda essa questão que está em jogo, e que ficaria apartado, talvez não fosse vista. Né? Depende da forma como se conduz uma praxis da psicologia ou da psicanálise. Isso aí ficaria fora do campo de observação. Né? Da forma como eu acabei conduzindo a primeira entrevista, que depois foi para o atendimento familiar, essa fala, eu diria que é uma fala muito mais do grupo. Né? Não fica uma fala da criança, é uma fala, talvez não muito claro no começo, talvez um aspecto intuitivo meu, eu percebi. Essa questão não é só dele, é da família inteira, tem que estar toda a família envolvida. Né? E aí pôde ir se desmascarando, vamos dizer, né? Algumas defesas, algumas negações que a família tinha vão aparecendo, né? Até que tem essa denúncia final. Né? Talvez não aconteceria, ou aconteceria de uma outra forma, né? A gente não sabe, né? Talvez aparecesse isso de alguma outra forma, mas talvez demoraria muito mais, né? Entendeu? E ficaria voltado para um foco do filho. Eu não sei ainda que oração, estou preocupado. 10h30. Então, só queria que eu tinha feito um pouco uma coisa falando assim da questão do trauma. Acho que eu vou pular um pouco isso. E talvez só para terminar, que a gente aborda aqui no texto, e aí aqui está mais bem detalhado, a gente usou um psicanalista que é o Ferenczi, que é um contemporâneo do Freud. Ele tem um texto que chama Confusão de Línguas entre Adultos e Crianças. Eu acho que isso é interessante, que talvez amarre toda a primeira parte da aula com esse caso, daí eu termino, a gente faz um intervalo e voltamos depois. Né? Então a ideia que ele tem é que uma criança pode sofrer um assédio por parte de um adulto de seu círculo próximo, mas que a atravessa com um transbordamento de desejo e culpa que seriam próprios de uma pessoa que já atingiu a maturidade sexual. Quer dizer, uma criança ainda está imatura para receber aquele afeto que ela está recebendo de um adulto próximo. Né? Então ela não tem recursos para lidar com esse excesso e identifica-se com o agressor. Então ele vai falar de uma confusão de línguas. Né? Quer dizer, a criança está falando de uma linguagem da ternura, que é a língua infantil. E o adulto vai falar da linguagem da paixão. Né? Então são 2 registros diferentes e a criança não consegue entender isso. Né? Então a criança, sedenta por significação, procura por outra pessoa para lhe acolher
e esse outro não reconhece sua experiência de sofrimento. Então, acho que esse é o ponto principal, né, que talvez eu feche a aula, a questão de reconhecer a experiência de sofrimento. Né? Então, o traumático é, mais do que o ato violento em si, a ausência de possibilidade de elaborar sua experiência de sofrimento, por não encontrar um outro que seja testemunha, que lhe acolha e reconheça o que foi vivido. Então, com certeza, nesse caso, a gente trabalhou com essa ideia assim, de poder testemunhar o que estava acontecendo com aquele garoto, né, com o Lucas, e isso sendo a valia do atendimento para ele. Né? Então, é testemunhar que ele viveu um ato violento e que lá ele tem escuta, né, que alguém pode escutar, para desfazer essa confusão de línguas, né, vamos dizer. Aí o último slide só é uma frase do Ferenc mesmo, né? O pior é realmente a negação, a afirmação de que não aconteceu nada, de que não houve sofrimento, ou até mesmo ser espancado e repreendido quando se manifesta a paralisia traumática do pensamento ou dos movimentos. É isto, sobretudo, que torna o traumatismo patogênico. Né? Quer dizer, então, acho que a questão, talvez para a gente pensar um trabalho com a violência, é poder testemunhar, poder acolher, poder dar voz e poder fazer o atendimento. Então, termino aqui minha aula, depois a gente discute o caso. Tá bom? Muito obrigado.